Queridos amigos, que alegria mais uma vez iniciarmos mais um projeto pela nossa TV A Caminho da Luz. O projeto estudando as obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. É sempre uma alegria podermos falar de assuntos palpitantes nessa série de 13 livros que estamos estudando gradativamente na sequência, para você ter a oportunidade de estudar junto conosco. Nós já tivemos a oportunidade de fazer Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior e Libertação. Então, nós já estamos praticamente na metade do projeto. E agora, com esse livro que vem somar, é um livro um pouco diferente dos outros, é um livro que em determinados momentos parece ser um pouco confuso, porque nós vamos ver aqui 3 reencarnações seguidas do mesmo espírito, desencarnando como criança, voltando depois de um tempo. É, na verdade, um envolvimento de algumas pessoas que vão entrelaçando no processo reencarnatório, todos à busca de encontrar o caminho para a sua evolução. Esse projeto é sempre elaborado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. André Luiz, tudo bem com você? Tudo bem, que alegria iniciarmos o nosso 7º livro desta série maravilhosa. Agradecemos a todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, a maioria desde o livro Nosso Lar. Então é uma alegria, uma responsabilidade imensa e esperamos com muito carinho levar com seriedade, com simplicidade, com humildade todo este conteúdo, começando hoje com o prefácio de Emmanuel e já no próximo vídeo com o 1º capítulo de André Luiz. Aqui nós percebemos também, André, que entre o último livro, que é a Libertação, até esse livro, houve uma pequena pausa na publicação das obras de André Luiz, não é? Porque o livro Libertação, logicamente, foi um livro que mexeu muito com o movimento espírita e até hoje as pessoas têm muita dificuldade em entender Cidade Estranha, ou seja, uma região abismal que até então ninguém havia falado sobre isso. Então nós vamos começar com a leitura do prefácio de Emmanuel, Entre a Terra e o Céu. Desta história, recolhida por André Luiz Entre a Terra e o Céu, destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto incessante de serviço ao bem, para retirarmos da romagem terrena as melhores vantagens à vida imperecível. Então aqui, com todo cuidado, André Luiz vem mostrar para todos nós a importância da reencarnação, o quanto é importante a valorização de um corpo físico. Diga de passagem, a formação de um corpo físico não é tão simples como nós imaginamos, mesmo dentro da questão da reencarnação compulsória, principalmente nos dias atuais, onde as mulheres, falando aqui no Brasil, as mais jovens, têm acesso aos preservativos, têm acesso à pílula do dia seguinte, têm acesso, de uma certa maneira, ao aborto, que eu sempre tenho o hábito de dizer que a partir do momento que o Supremo Tribunal aceitou a ideia de que o médico pode opinar se aquela criança tem algum problema físico ou mesmo mental, pode aconselhar a mãe ou a mãe pedir para que seja feito o aborto. E isso foi uma porta aberta para uma legalização do aborto. Lógico que não uma legalização por força de lei, mas uma legalização por força de meios escusos que foram elaborados no Brasil para que isso pudesse acontecer. Então esse livro vai nos mostrar um pouquinho, como ele mesmo diz aqui,
os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico. Então nós vemos o cuidado, ou talvez o pouco cuidado, melhor dizendo, para com o nosso corpo, que deveríamos cuidar um pouco mais, né, André Luiz? Sem dúvida, é a ferramenta abençoada da nossa evolução, a qual facilita o nosso regresso ao plano espiritual melhor, mais lúcido, mais equilibrado, mais centrado do que quando aqui chegamos na crosta. Continua Emmanuel. Neste livro, não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis, encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis. Então, qual que é a finalidade desse livro? Falar de espíritos igual nós, limitados, mas alguns já com anseios de renovação, de crescimento, de entendimento. Serão muitos personagens que nós veremos. Este livro, ele é um livro prazeroso de ler. Ele não trata daqueles assuntos densos, como nós vimos, por exemplo, no Libertação. Não trata de assuntos esparsos, como nós vimos no Mundo Maior. Aqui é a lei de causa e efeito. Este livro mostra para nós, apesar de André Luiz ter um livro específico de ação e reação, com o próprio título, Ação e Reação, aqui nós vamos ver o plantio de uma existência, o reflexo numa outra. Aqui nós vamos ver a lei divina agindo com todos com sabedoria, mostrando por que determinada pessoa padece deste mal, outro padece daquele outro mal. Nós vamos ver como o incentivo ao bem pode ser um ponto positivo para o encarnado. Nós vamos ver que o mundo espiritual, em momento algum, está abandonando-nos. Nós vamos ver aquelas pessoas que desencarnam, que não são pessoas ruins, mas ao mesmo tempo ainda tem aquele apego à família, e nós vamos perceber o trabalho da espiritualidade, convertendo esta obsessora inconsciente em benfeitora daquele lar. Então é um livro que fala de pessoas comuns, personagens como nós mesmos. Continua Emmanuel. Em cada capítulo, encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos, ou na sombra das paixões que, por vezes, nos arrastam a profundos despenhadeiros. Então aqui, como André há pouco já estava comentando, não é um livro que vai trazer para nós personagens de histórias específicas. É um livro que vai trazer para cada um de nós uma realidade contextualizada no nosso dia a dia. Então nós vamos ver aqui os reencontros, os velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto. Então nós vamos ver o nosso cotidiano. Só que André Luiz consegue, junto do espírito de Clarencio, que é quem vai chefiar, comandar esse trabalho, onde André Luiz é apenas o intérprete, nós temos o hábito sempre de dizer que André Luiz é o medianeiro. Foi ele que foi o espírito que estava ligado a Chico Xavier para trazer essa obra, mas ao mesmo tempo era um médium dos dirigentes de nosso lar, vamos dizer, dos ministros de nosso lar, que passava a André Luiz, aproveitando ele, a grande cultura que ele possuía, pois tratava-se do grande médico sanitarista, Dr. Carlos Chagas, para que pudesse, então, estudar esse assunto e trazer esse assunto que é uma problemática da humanidade. Então é um livro que vai fazer com que em muitos momentos nós nos vejamos como personagens dessa obra. E é nesta obra também que aparece Hilário Silva,
que mais tarde viria a escrever outras obras pelo Chico, pelo próprio Valdo Vieira, quando o Valdo ainda era espírita. É neste livro que aparece esse médico igual o caso de André Luiz. Continua Emmanuel. Em quase todas as páginas, temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. Aqui, os quadros fundamentais da narrativa nos são intimamente familiares. Então nós vamos ver aqui que Emmanuel faz questão de nos dizer que aqui nós vamos estudar vidas comuns das almas. Então por isso que nós, em vários momentos dessa obra, vamos nos envolver como se fosse os personagens, porque são coisas de nosso cotidiano, são coisas de nosso pensamento. Então nós vamos ver que coisa interessante que é esta obra. E agora Emmanuel vai elencar algumas dessas situações. O coração aflito em prece, a mente paralisada na ilusão e na dor, o lar varrido de provações, a senda fustigada de lutas, o desvario do ciúme, o engano da posse, embates do pensamento, conflitos da emoção. Então aqui ele coloca algumas problemáticas que André Luiz vai narrar para todos nós através deste livro. Situações que nós padecemos no dia a dia. Inclusive eu, nosso querido Sérgio, nós que apresentamos também não estamos ilesos desses conflitos. Quem de nós já não encontrou na condição de um coração aflito, rogando a espiritualidade e proteção? Às vezes nós somos até egoístas, já logo pedimos a cura para a doença, a solução para o problema, mas quem de nós, vendo um familiar adoentado, vendo um filho caminhando por uma senda obscura, não esteve com o coração voltado em prece? Quem de nós não teve a mente paralisada na ilusão criada por nós mesmos e na dor potencializada pela forma que lidamos com ela? Todos nós já padecemos disto. O lar varrido de provações é o casamento naquela fase difícil, são os filhos convidando-nos à paciência, à tolerância, são os pais exigindo-nos mais do que cremos naquele momento podemos dar. A senda fustigada de lutas, o desvario do ciúme. Quantas pessoas não matam por ciúmes? Quantas pessoas não matam a outra pessoa por ciúmes? Então nós vemos que os ciúmes até hoje é um problema gravíssimo, não apenas entre os casais, mas tudo que nós imaginamos ser nosso, porque o ciúmes ele é fruto do orgulho, daquela imaginação, é meu, é minha, e vem ativada com o egoísmo, o engano da posse. É meu, é minha, nada é nosso. Temporariamente a casa que eu moro é minha, temporariamente o carro que eu uso é meu, temporariamente a esposa que está do meu lado é minha companheira, mas eu posso retornar para o mundo espiritual e ela se vê na necessidade de encontrar alguém para continuar sua jornada evolutiva. A minha casa amanhã vai ter uma outra pessoa morando, daqui a 50, 60, 70 anos, fatalmente eu vou desencarnar. Aquele carro que eu uso, que hoje me serve de posse, é um bem temporário. Quando nós compreendemos isto, nós não sofremos tanto do outro lado. Os embates do pensamento, a guerra do certo, a guerra do errado, a guerra da razão, a guerra do bom senso, e os conflitos das emoções, o certo e o errado. Então nós percebemos aqui que Emmanuel foi muito feliz catalogando os assuntos que André Luiz tratará no livro de hoje. Continua Emmanuel. E sobre a contextura dos fatos puros e simples paira, por ensinamento central, a necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. Então nós percebemos que naquela contextualização dos problemas doméstico e íntimo que o homem carrega num processo reencarnatório, o que falta para o homem é exatamente essa compreensão daquilo que o mundo nos oferece
dentro das leis naturais. Então nós temos aqui o Evangelho, que é um bálsamo para os nossos corações. Nós temos aqui a prece, que sem sombra de dúvida é para todos nós um mecanismo de auxílio. Diga de passagem, o primeiro capítulo é sobre a prece. E nós vamos notar uma coisa muito interessante, porque nós valorizamos pouco a prece. Nós vemos que Kardec vê a prece com tanta importância que dos 28 capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o 27º trazendo uma preparação e alguns pontos que vai nos mostrando, e o capítulo 28 é coletâneas de prece. Então nós vamos percebendo que, além disso, para os amantes da leitura do movimento espírita, as revistas espíritas que Allan Kardec publicou desde 1858 até 1869, com o seu desencarne, todas as revistas que eram feitas mensais têm algum artigo, seja do plano espiritual, seja do próprio mestre Allan Kardec, falando para todos nós sobre a questão da prece. Então nós percebemos que a prece, e é o que nós vamos ver no capítulo, aqueles momentos que faltaram prece por parte dos corações endurecidos, mas aqueles mesmos espíritos, num determinado momento de sofrimento, vê a necessidade de se envolver na atmosfera da prece. Então esse estudo vai nos dar uma visão magnífica do que é a prece. Continua Emmanuel. Em muitas ocasiões, somos induzidos a fitar a amplidão celestial, incorporando energia para conquistar o futuro. Entretanto, muitas vezes somos constrangidos a observar o trilho terrestre, a fim de entender o passado a que o nosso presente deve a sua origem. Então nós percebemos, neste parágrafo em especial de Emmanuel, o que ele nos fala? Ele nos fala que há ocasiões na nossa existência que não conseguimos, seja pelas dificuldades, sejam pelas lutas, sejam pelas situações que naquele momento estamos vivenciando, não conseguimos compreender, fitar, observar a amplidão da oportunidade que a espiritualidade amiga está nos oferecendo. Um passe, por exemplo, numa casa espírita, precisaria ser estudado cientificamente falando. Não do ponto de vista religioso, olha, está cheio de equipamento espiritual, olha a água que é modificada já com comprovação científica. Não, estou falando um estudo científico mesmo. Se nós víssemos, por exemplo, durante a própria preleção, não apenas na casa espírita, mas em todo o templo religioso sério, em que a espiritualidade usa o ministro que está naquele momento falando, seja um padre, um pastor, um chefe espírita, um orador espírita, todos naquele momento se convertem em arautos da paz, mesmo carregando as suas imperfeições. Se nós percebêssemos no Evangelho no Lar, a espiritualidade, eu me recordo da tia Igorina Cunha em Sacramento dizendo que quando chegava próximo das 9 horas da manhã, que corresponde à terceira hora do Novo Testamento, a terceira hora da Palestina, às 9 horas da manhã, conforme ela já ia chegando, junto com os companheiros, 10 para as 9, 15 para as 9, ela notava, ela morava praticamente num sítio dentro da cidade, um lugar muito bonito, com os animaizinhos, com os pássaros, com aquele verde. É um centro que ainda não teve a oportunidade de conhecer, conheça em Sacramento. É de uma paz, é de uma harmonia que poucas vezes eu senti tamanha. E o que nós percebemos lá? Que ela falava que conforme chegava próximo, esses arautos da paz já ia mudando todo o clima daquela região. Então, às vezes o que nos falta um pouco é paciência, é um pouco de levantarmos o pensamento, sintonizarmos a espiritualidade amiga conforme a nossa fé, é não queremos a solução de hoje para amanhã, porque quanto mais rápido eu quero resolver um problema, eu agravo a minha ansiedade,
Então o que ele está dizendo aqui? Que a espiritualidade está do nosso lado. Só que o tempo de Deus é diferente do meu. O meu tempo é sempre para ontem. O tempo de Deus é o tempo da sabedoria. E Ele sabe o melhor momento de colocar determinadas coisas em nossa jornada evolutiva. É interessante nós notarmos também que Emmanuel, de uma maneira poética, mostra para todos nós que o sofrimento nos arremessa, quase que de maneira inevitável, para a busca de algum conforto no que nós chamamos no campo espiritual. Então, muitas vezes, nós temos que sofrer para que possamos, pelo sofrimento, buscarmos algo que possa aliviar as nossas dores e os nossos corações. Então, eu gosto muito como Emmanuel começa a dizer para nós, em muitas ocasiões somos induzidos a fitar a amplidão celestial. Então nós vemos quantas pessoas vêm a uma casa espírita, já procuraram todas as religiões, já procuraram os médicos, já procuraram uma série de situações que a Terra oferece e não conseguiram paz. E às vezes, ao entrar numa casa espírita, começa a ouvir a mensagem, é convidado à prece, com o depassar do tempo, é convidado a um trabalho assistencial e a pessoa começa a perceber que aqueles problemas que a levaram à casa espírita, que tanto a atormentava, que era um problema pequeno em vista do problema de outras pessoas que têm situações muito mais graves. Neste livro, somos forçados a contemplar-nos por dentro, no chão de nossas experiências e de nossas possibilidades, para que não nos falhe o equilíbrio à jornada redentora no rumo do porvir. Dele surge a voz inarticulada do plano divino, exortando-nos sem palavras. A lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Emmanuel Pedro Leopoldo, 23 de janeiro de 1954. Então nós percebemos aqui Emmanuel fechar com chave de ouro essa exortação que o homem tem que ter para com os planos divinos, não é? Então ele diz que a lei é viva e a justiça não falha. Então o processo reencarnatório é uma das maneiras, usando a lógica e o bom senso, onde nós podemos perceber as leis divinas. Quando Paulo, na sua epístola, já dizia que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória, é para nós analisarmos que nós, os homens, dependendo do nosso poder financeiro, econômico e político, muitas vezes conseguimos nos livrar de determinadas penas que deveriam ser, logicamente, de condenação pelos nossos atos. Mas a lei divina não oferece essa possibilidade, porque tudo aquilo que nós fizermos está registrado na nossa consciência, no tribunal da nossa consciência, e nós mesmos é que seremos capazes de fazer de maneira definida qual é o caminho que nós vamos querer seguir: o sofrimento ou a libertação. Então, só a reencarnação que nos dá essa visão mais apurada para entendermos o que Emmanuel quer dizer com referência a essa lei é viva. Um outro momento que me chamou a atenção, que ele diz: esquece o mal para sempre semear
o bem a cada dia. Então nós percebemos que isso não é apenas uma frase no campo da teologia religiosa ou da filosofia barata. É uma frase que nos mostra o condicionamento de nossas almas exatamente diante daquele espírito que vai ter muitas oportunidades reencarnatórias, seja nesse planeta, seja em outros planetas. Então é uma alegria imensa podermos iniciar mais um estudo, que possamos juntos aprender, meditar, refletir um pouquinho em torno desta mensagem. Espero que todos possam estar conosco neste novo projeto. É um livro muito bonito que vai trazer para todos nós grandes ensinamentos. Ele encerra com uma frase que eu gostaria de encerrar os meus comentários, quando ele diz uma coisa interessante: ajuda ao que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Essa frase tem um impacto tão grande porque nós queremos que as pessoas nos ajudem. Então, olha a colocação que ele coloca. Jesus diz: façais aos outros o que gostaria que os outros os fizessem. Aqui, Emmanuel fala algo semelhante. Dá o primeiro passo para ajudar alguém, para que alguém possa te ajudar. E depois a última frase que ele coloca: não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Ele fecha de uma maneira magistral. Vamos repetir? Não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Passado, presente e futuro. O presente é o mais importante desses 3 pontos. O passado, como o nome já diz, é passado. O presente é coroado do resgate daquilo que nós trazemos do passado. Mas o futuro, que é isso que o Espiritismo vem trazer de uma maneira soberana, vai depender daquilo que eu fizer no presente. Então, além de eu ter que colher o meu passado criminoso com sabedoria, sem revolta, com resignação, que é isso que o livro vai nos mostrar, eu vou ter que fazer um novo plantio para ter, no campo do bem, a colheita no amanhã, ou seja, no meu futuro. Ao encerrarmos o vídeo de hoje, o início de mais um estudo, eu convido os amigos a interagirem conosco pelo WhatsApp e pelo Telegram. O WhatsApp é 19 997 782794. Ou você pode participar do canal do Telegram, que é Divulgando Espiritismo. E também nós fazemos um pedido especial aqui pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, habilite as notificações, deixe o seu like neste vídeo e nos outros, comente. Tudo isso é muito importante para nós. E também temos a ferramenta do Seja Membro. Ao se tornar membro, lá você tem várias opções que podem nos ajudar. Você estará ajudando diretamente ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então, se você puder nos ajudar, desde já nós contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, que alegria nós podemos levar mais esse projeto para que juntos possamos estudar essa obra magnífica do nosso querido André Luiz, pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier. Estamos encerrando nesse momento o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa, com votos de muita paz e muita luz.